me fé, clarão de luz, inspiração que vem da cruz. Amém. O estudo de hoje, ele fecha aquela série de lições sobre o credo apostólico. Nós temos estudado juntos o Catecismo de Heidelberg, é um catecismo antigo, um catecismo que foi produzido no período da Reforma Protestante e ainda hoje é utilizado e adotado nas igrejas de tradição reformada. Uma explicação sempre é importante quando nós falamos a palavra catecismo. Sempre nós temos uma ideia de que a palavra está ligada à igreja romana, quando na realidade a palavra catecismo ela está ligada a um método de ensino antigo, que sempre os cristãos utilizaram ou usaram para instruir e preparar crentes e fortalecer a fé dos crentes. Então catecismo tem a ver com catequese, ensino, doutrinamento. E o método de catecismo, ou os métodos dos catecismos, sempre são de perguntas e respostas, seguidos das passagens bíblicas em questão. Então, nos catecismos protestantes, se analisam doutrinas importantes e fundamentais da fé. Por exemplo, no Catecismo de Heidelberg, o tema consolo e conforto para o cristão na vida e na morte é a tônica de todo ele, ou que cobre todo o catecismo. Por quê? Porque ele foi produzido, foi forjado em um período de grande perseguição contra os cristãos. E por isso, quando nós chegamos no estudo sobre o credo dos apóstolos, há uma declaração ou uma reafirmação de uma confissão de fé extremamente antiga, produzida não pelos apóstolos, mas herdou o nome, este credo, por ter sido produzido pelos cristãos que conviveram com os apóstolos. Então, no final do credo, nós afirmamos, e as igrejas cristãs, não somente igrejas históricas protestantes, mas as igrejas cristãs evangélicas, em sua maioria, reconhecem esse credo. Nós afirmamos no final que cremos na ressurreição do corpo e também cremos na vida eterna. E assim se conclui o credo apostólico. Nós aprendemos, em uma das perguntas do Catecismo de Heidelberg, que a ressurreição do corpo nos traz um consolo muito profundo. Notem novamente a temática consolo. E que consolo é este? Que depois dessa vida, não apenas a minha alma, ela será levada imediatamente até Jesus Cristo, mas quando Jesus Cristo voltar, a palavra de Deus nos ensina que este corpo carnal e ainda marcado pelo pecado, ele ressurgirá do pó, das cinzas, dos profundos mares, do profundo da terra ou das profundezas da terra, e será feito novo. Um corpo corrompido pelo pecado será feito novo pelo Senhor, agora incorruptível. Então, o que é que acontece quando o crente morre? A sua alma, ela deixa o corpo vai para o pó da terra, e a alma se apresenta na presença de Deus, ou se apresenta ao Senhor, e lá aguarda a ressurreição da carne. E o que é que acontece então quando a ressurreição ela acontece? Ou o que vai acontecer quando ela se completar? Quando Cristo voltar, os mortos ressurgirão, suas almas novamente se unirão aos seus corpos e nós viveremos para todo sempre com o Senhor. Nós veremos esse corpo, esse mesmo corpo, mas não do mesmo jeito, com suas mazelas, com suas doenças, com a sua mente por vezes conturbada, angustiada, deprimida, perseguida, abalada, abatida pelos terrores deste mundo, não. Será um corpo novo. Nós o veremos agora de uma forma extraordinariamente nova, porque diz a Escritura que Deus nos revelou esta verdade e nós ainda haveremos de ver e contemplar como isso será incrível, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para os seus filhos, para aqueles que o amam. Agora, a pergunta 58, que é que nós vamos tratar hoje, traz novamente o tema consolo. Mas ela finaliza o assunto sobre o credo dos apóstolos dizendo o seguinte: que consolação lhe traz o artigo sobre a vida eterna? Qual é o consolo que o crente tem em ler na Bíblia sobre a vida eterna e poder dizer:
creio na vida eterna. Que consolo nós temos? A resposta do catecismo é esta: já agora sinto em meu coração o princípio do gozo eterno, pois depois dessa vida obterei a perfeita bem-aventurança que olho jamais viu, nem o ouvido ouviu, nem o coração humano pode conceber. Uma bem-aventurança para se louvar a Deus eternamente. Então vamos ver a primeira parte. Qual é o consolo que o crente tem quando ele afirma que crê na vida eterna? E isto é objeto da sua fé. Em primeiro lugar, que quando nós cremos em Jesus Cristo, em nosso coração, nós já começamos a sentir esta alegria e gozo eterno. Vamos para o Evangelho de João. É a primeira referência bíblica que é citada por Heidelberg. João 17. Vejam só. João 17. A partir do versículo 1. Quando Jesus ele começa a sua oração intercessória, sacerdotal. E o versículo 3 é o versículo-chave aí, onde Jesus traz este tema. Vamos começar lendo juntos do versículo 1 e vamos parar no versículo 3. Vamos começar. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, que consolo o cristão tem quando ele afirma crer na vida eterna? O primeiro consolo que ele tem em sua alma, em seu coração, é poder conhecer verdadeiramente a Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, e a Jesus Cristo, seu Filho, que foi enviado por ele para nos salvar dos nossos próprios pecados. Por isso que o crente, nesta vida, embora ele sofra, ele lute, ele seja provado, ele ainda carregue marcas e resquícios dos seus pecados, o crente nesta vida, ele já começa a experimentar o princípio da alegria, do regozijo eterno, porque ele está em Cristo, e se ele está em Cristo, nova criação ele é. Ele agora tem um coração novo, ele agora tem uma inclinação nova, ele agora entende a razão por que foi criado, e tudo isso começa, notem irmãos, que interessante, na oração de Jesus ele menciona quando nós conhecemos a Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, e conhecemos a Jesus Cristo, o enviado do Pai. Nós estudamos no domingo à noite sobre a confissão de Pedro, e Jesus Cristo diz que Pedro ele foi bem-aventurado porque não foi a carne nem o sangue que revelaram a ele aquela confissão credal: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A confissão de Pedro foi única, verdadeira, real, e era a confissão dos seus colegas também. E tem sido a confissão de toda a igreja no decorrer das eras. Por quê? Porque a vida eterna, o princípio da alegria eterna foi implantada em seu coração. E um homem só pode dizer que conhece a Deus e conhece a Jesus Cristo se ele nascer de novo. Se Deus revelar a ele esta verdade, e esta verdade ela só se torna clara quando ele conhece a vida eterna, ele sabe o que é a vida eterna. E a vida eterna, irmãos, não é simplesmente o fato de que quando morrermos nós vamos para o céu, porque o céu em si, ele perde a sua razão se no céu não existir Deus e não existir Cristo. Mas se vamos para o céu, e o céu é o lugar onde gozaremos por toda a eternidade da presença, da comunhão, da glória de Deus e do seu Filho Jesus Cristo, então nós estamos ou experimentaremos de fato o que é vida eterna. Viver eternamente
conhecer de fato o porquê nós fomos criados, para que nós fomos criados e por que nós precisamos tanto de um Salvador. Agora vamos caminhar um pouco mais e vamos para a carta aos Romanos. Romanos 14, vejam só comigo. Romanos 14, versículo de número... A partir do versículo de número 13. Percebam que o apóstolo Paulo vai tratar da liberdade cristã, do tema liberdade cristã, e vai associá-lo ao tema vida eterna, ao assunto vida eterna, a doutrina da vida eterna. Olhem só, a partir do versículo 13, eu peço aos irmãos que acompanhem a leitura, diz assim: não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, ou seja, blasfemado o vosso bem, aquilo que você está experimentando e vivendo. Aí vejam só o que diz o apóstolo Paulo no versículo 17. Vamos ler juntos. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, o que é o reino? E o que é a vida eterna? Que nos faz agora experimentar o regozijo de fazermos parte do reino dos céus. O reino não é comida nem bebida. Então, o reino não é um conjunto de regras que devem ser obedecidas e se forem quebradas, então, trarão problemas para nós. O reino é a vida eterna, que é o conhecimento de Deus e do seu Filho Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, e o ingresso a este reino maravilhoso, onde agora a regra para a nossa vida é a palavra de Deus. Paulo está tratando de uma questão muito prática aqui, já no final da sua carta, onde alguns irmãos se escandalizavam porque outros irmãos estavam comendo e bebendo. Então, muitos judeus se escandalizavam com os gentios porque eles não tinham problemas com carne de porco ou comida sufocada, comida feita, cozinhada no sangue. Outros tinham problemas porque alguns irmãos gostavam de tomar vinho e outros não gostavam de tomar. Paulo então diz, persuadido ele estava, de que nenhuma coisa em si mesma era impura, salvo para aquele que assim a considerasse. E ele diz, então tenha cuidado. Se você percebe que a sua prática e o seu caminhar está escandalizando ao irmão, evite. Que o vosso bem não seja, então, objeto de blasfêmia. Não faça isso. Mas, contudo, lembre-se, você que não vê problema em comer, por exemplo, carne de porco, e você que também tem problemas com carne de porco, você que tem problemas com peixe de couro, e você que não vê problemas em comer peixe de couro, ambos, diz o apóstolo então, lembrem-se que o reino de Deus não é comida nem bebida, é muito mais do que isso. O reino é justiça e paz e alegria no Espírito Santo, é o princípio do gozo eterno. Quando o Senhor Jesus, ele revelou a Pedro que o seu projeto missionário, de expansão do seu reino, seria de Jerusalém até os confins da terra, ele então revela-se a Pedro, e Pedro vê um grande lençol com vários tipos de comidas e de animais que para o judeu era impuro e ele não podia tocar nem comer. Jesus diz então, Pedro, mata e come, está lá no livro de Atos, e Pedro diz, não Senhor, eu nunca toquei nisso aí, isso é impuro. Jesus então diz a Pedro, Pedro, não considere impuro aquilo que eu santifiquei. Pedro então entende que aquele sonho ou visão era de que ele não deveria considerar os gentios impuros, porque assim os judeus os consideravam, eles não podiam nem tocar nos gentios.
E essa visão e essa ideia de vida eterna, de reino, de alegria no Senhor, ela começou então a ser espalhada à medida em que o evangelho era pregado e a nova aliança anunciada, e Paulo chega neste modo ou desta forma a dizer que o reino é muito mais do que comer e beber. É muito mais do que um conjunto de regras. É justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Só há gozo e alegria para um homem, para uma mulher no Espírito Santo, se neles foram implantados ou se foi colocado em seus corações esta vida, nova vida, que não pode vir de outra fonte senão do próprio Senhor. Então vejam que consolo a vida eterna traz para nós, ainda aqui neste mundo. Mas o catecismo prossegue, e ele vai agora citar 2 aos Coríntios, capítulo 5, vamos para lá, outro texto sugerido. 2 aos Coríntios, capítulo de número 5. A partir do versículo 1. Vejam só que interessante. Diz o apóstolo, agora escrevendo aos Coríntios, a outra igreja, a outros irmãos, e tratando do mesmo tema, o que nós vamos ler, do versículo 1 ao versículo 3. Vamos começar. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Que tabernáculo é esse do qual o apóstolo Paulo está se referindo? Nós mesmos. Ele está fazendo uma conexão com a nossa vida aqui e com a nossa vida por vir, com aquilo que nós experimentamos aqui e com aquilo que nós vamos deixar quando partirmos. Ele prossegue e diz assim: pois na verdade, versículo 4, os que estamos neste tabernáculo, habitação, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então, vida eterna é algo que nós devemos desejar, mas é algo que nós já experimentamos aqui. O princípio da vida em nosso coração. Vida eterna envolve e implica este desejo santo que todo crente tem de um dia libertar-se desse tabernáculo, seu corpo. Agora veja, não é porque o corpo em si ou a matéria é algo ruim e a alma é algo boa. Porque se assim fosse, Deus não restauraria pela ressurreição esse corpo que vai voltar para o pó. A questão não é essa. A questão é, para onde nós estamos indo? O que é que a vida eterna, princípio este de vida em nosso coração, vida nova, produz em nosso coração? Que inclinações, que desejos, que sentimentos? É justamente isso que a segunda parte do catecismo então vai concluir e vai nos explicar. É esse desejo de que aspiramos ou aspiremos, desejemos o revestimento da nossa habitação celestial, de partir e estar com Cristo, o que é infinitamente melhor. Por isso que, se agora em meu coração eu já sinto o princípio do gozo eterno, o que é que eu vou experimentar depois dessa vida? Depois que meu corpo deixar esse tabernáculo, depois que eu partir? Aquilo que nós vamos ler em João 17, novamente, só que no versículo 24. Vamos voltar para lá. João 17, versículo 24. Voltemos para o mesmo evangelho que examinamos no início, mesmo capítulo 17. E vejam junto comigo, vejamos juntos, versículo 24.
do versículo 24 ao versículo 26. Depois dessa vida, eu então tenho consolo dado pelo Senhor, de que obterei a perfeita bem-aventurança que o olho jamais viu, nem o ouvido ouviu, nem o coração humano pode conceber. Uma bem-aventurança para se louvar a Deus eternamente. No final da oração sacerdotal, vejam só o que o Senhor Jesus pede. Qual é a vontade do Senhor? Versículos de 24 a 26. Vamos ler. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Vejam que no final de sua oração, o que Jesus pede é que os seus discípulos pudessem um dia estar com ele e pudessem ver a glória que lhe foi conferida, e que aqueles que o Pai lhe deu, aqueles que seriam alvo do amor de Deus em Cristo, pudessem ir para o mesmo lugar que Cristo também iria, habitar no mesmo lugar que Cristo também habitaria. Mais adiante, Jesus vai confortar os seus discípulos dizendo: olha, eu preciso partir. E eu preciso partir porque se eu não for novamente para o Pai, não tem como eu preparar lugar para vocês. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para vocês o Consolador. E o Consolador vai fazer vocês lembrarem tudo isto. A vida eterna está com vocês. A vida eterna é que vocês conhecessem ao Pai e a mim, e vocês conhecem. E o que é que faz, irmãos, com que o crente ele persevere, ele continue, ele lute, ele acredite que esta vida, ou que as lutas desta vida não são em vão, senão a garantia e a certeza que todo crente tem, fundamentada na oração sacerdotal de Jesus. A minha vontade, Pai, disse o Senhor Jesus, é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, a glória que me conferiste. Então, eu caminho alegre por pertencer a Cristo, e se eu estou em Jesus Cristo, se Jesus Cristo habita em mim por seu Espírito, eu tenho a plena certeza da vida eterna, o consolo para o meu coração, maior do que qualquer outra coisa. Mas a minha peregrinação nesta terra tem um rumo certo, e eu estou caminhando nesta terra para um reino de amor, de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo. A passagem final que é utilizada, é citada no Catecismo, é de 1 Coríntios 2, 9, que eu já citei para os irmãos, já li no Catecismo, e aí nós vamos ler novamente para encontrá-la nas páginas das Escrituras Sagradas. A palavra de Deus, 1 Coríntios 2, no versículo 9. A partir do versículo 6, o apóstolo Paulo está falando sobre o ensino do Evangelho, o ensino do Espírito. E este é um tema que não tem sido objeto da reflexão dos cristãos, dos nossos dias, do nosso tempo. Eu não sei se vocês já pararam para pensar o que é que um cristão preso em um buraco, ou em um container, ou agora sentenciado à morte pelo louco ditador da Coreia do Norte, ele pensa. Não sei se você já parou para pensar, estava refletindo estes dias sobre isto. Será que ele pensa o mesmo que muitas vezes ocupa a nossa mente e o nosso coração? Senhor, eu estou pensando daqui para o final do ano mudar de carro. Daqui para o final do ano eu vou ver se eu reformo a minha casa. Daqui para o final do ano eu vou ver se eu consigo fazer aquela viagem que nunca fiz na minha vida. Será que eles pensam isso? Ou será que eles almejam aquilo que foi sempre martelado, pregado e anunciado pelos apóstolos?
que nós vamos ver agora em 1 Coríntios 2, a partir do versículo 6. Eu penso, irmãos, que a nossa geração, ela não tem refletido o suficiente e o necessário sobre vida eterna, e porque não estamos refletindo sobre vida eterna, consequentemente deixamos de refletir sobre o céu, porque o princípio da vida eterna me faz olhar para o céu, enxergar o céu, esperar o céu. Vejam só, 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 6. Vamos ler juntos. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Então, há um momento até aqui, eu já falei isso algumas vezes, vou reforçar. Mistério na Bíblia, portanto, é algo que estava oculto, mas foi revelado pelo Senhor. Então, o crente não deve estar procurando mistério. O crente deve encontrar o mistério revelado na palavra, aquilo que Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. A sabedoria divina, que é Cristo. Versículo 8. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Agora o versículo 9 é o chave. Vamos lá. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, a vida eterna traz consolo para a minha alma, porque desde agora, nesta vida, eu sinto em meu coração, é obra da graça de Jesus, o princípio do gozo eterno. Mas eu também aprendo com Cristo que depois dessa vida eu vou obter esta perfeita bem-aventurança. Esta aqui, dita pelo apóstolo Paulo, que olhos jamais viram, que ouvidos jamais ouviram, que jamais penetrou em coração humano, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Agora, voltemos novamente à nossa reflexão. O que você acha que um cristão sob opressão e perseguição, ameaça de morte, orfandade, viuvez, pobreza, pensa numa hora dessa? Ele tem alegria e vida eterna consigo, porque Jesus Cristo é o seu Salvador, e por isso ele persevera, ele não nega. Mas em meio à mistura de dor e alegria, de paz e perseguição e tribulação, de angústia e desejo santo, de calma e de uma esperança de vida eterna, o que faz com que cada crente deseje um dia ir para o céu é enxergar por completo aquilo que Deus nos revelou pelo Espírito e que será completo, será amplo, será perfeito, será final, quando todos nós enxergarmos com os nossos próprios olhos. O versículo 10 diz que tudo isso foi revelado pelo Espírito, está na palavra, mas vejam que o desejo de ver tudo isso completado é o que anima o crente a perseverar. É o princípio do gozo e da alegria da vida eterna em seu coração. É o desejo de experimentar o final ou o fim do caminho da felicidade, que vai nos levar a louvar ao Senhor para todo sempre. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Coríntios, em suas cartas, e falou sobre perseguição, por exemplo, ele tinha tanta certeza, ele tinha tanta convicção, ele sabia que aquilo que é temporal um dia seria substituído pelo que é eterno. Vejam só em 2 Coríntios capítulo 4, versículos de 16 e 18, se não é verdade. Se nós pegássemos a partir do versículo 7, de 2 Coríntios 4, nós já lembraríamos das palavras do apóstolo, que viveu intensamente a sua fé, porque ele almejava o céu. 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 7, diz assim, vejam só: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós.
Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Alegria no Senhor. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei. Por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Aí agora vamos ler juntos os versículos 16 e 18. Vamos lá? Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Como é que o crente, então, ele deve viver nesta vida? Amando a sua vocação e o seu trabalho, amando a sua família, sua esposa, seus filhos, amando seus pais, amando seus irmãos, amando seus pastores, amando as gentes. Como é que o cristão deve viver nessa vida? Fazendo tudo isso e quando atribulado lembrar que toda esta momentânea tribulação produz peso eterno de glória para o crente. Isso é céu. E todas as vezes que ele faz o bem e ama a Deus e ao próximo como a si mesmo, ele não está enxergando apenas aquilo que é temporal, ele está enxergando aquilo que é eterno, ele está indo para o céu. É por isso que o último livro da Bíblia, ele conclui, ou fecha a revelação, falando do céu, e dizendo que naquele dia, essa mistura, esse misto de dor e alegria, sofrimento e glória, tribulação e esperança, será substituído por aquilo que é completo, a bem-aventurança, o céu que nós veremos com os nossos próprios olhos, a doce palavra de Cristo que ouviremos com os nossos ouvidos, aquilo que o Senhor tem preparado para nós e que o nosso coração, ainda que já tenha o princípio da vida eterna, perceberá e sentirá por todo sempre, eternamente. Eu penso, irmãos, que a nossa geração tão corrida, tão imediata, a nossa geração tão preocupada com as coisas deste mundo, precisa olhar para tudo o que enxerga e naquilo que é temporal, ver o eterno. Aquele dia é o dia onde os surdos, eles passarão a ouvir, onde os cegos passarão a enxergar, onde os paralíticos tornarão a andar, onde os enfermos sentirão agora um corpo novo que não será mais atingido pelas enfermidades desta vida. Nós precisamos olhar o que é temporal e enxergar o eterno, porque é para lá que nós estamos indo. E nós precisamos começar a pensar claramente sobre a vida eterna, que é um dom, um presente maravilhoso que Deus nos deu, e de fato viver intensamente a nossa vida sob esta perspectiva, trabalhando deste modo, não desanimando, mas animados, fazendo muito mais pela obra e pela causa do Evangelho, almejando sim o dia em que Cristo dirá para nós: eis que faço novas todas as coisas. Vamos orar ao Senhor. Te agradecemos, Senhor, por Tua palavra. Te agradecemos, ó Senhor, pelo dom da vida eterna. Nós cremos na vida eterna.
este conhecimento que o Senhor nos deu por teu Espírito acerca de ti mesmo e de Jesus Cristo, nos levando a crer nele como nosso Senhor e Salvador. Nós te louvamos, ó Senhor, por esta bênção. Nós te louvamos porque, embora atribulados, provados e perseguidos nesta vida por vivermos o teu Evangelho, lutarmos contra as nossas próprias fraquezas, pecados e deficiências, este princípio que traz alegria para o nosso coração nos leva a enxergar o que é temporal, tão pequeno, comparado com aquilo que o Senhor nos tem preparado e que traz um peso enorme de glória. Abençoa-nos, ó Senhor, e faz-nos enxergar o mundo ao nosso redor, as pessoas ao nosso lado, pesando-as não como os homens as pesam, mas trazendo sempre este peso de eternidade, produzindo em nós um desejo santo de que todos cheguem ao conhecimento de Jesus e sejam salvos, e que nós e as nossas casas e o teu povo caminhem sempre neste propósito de desejar o céu, de ir para o céu, de esperar o novo céu e a nova terra, o retorno de Jesus Cristo, a vida com Ele para todo sempre. Renova, Senhor, as nossas forças à medida em que estudamos a Tua Palavra. Anima a nossa alma, fortalece a nossa fé. Abre o entendimento daqueles que estão conosco e que não pararam para pensar como a vida eterna é importante e que a vida eterna é conhecer a Jesus e sem o conhecimento de Jesus não há vida eterna, mas morte eterna, condenação eterna. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que ouvem, abrindo seus entendimentos, mudando suas mentes, convertendo seus corações. Prepara todos nós, ó Senhor, para este grande dia, glorioso dia, o dia em que estaremos contigo para todos sempre. Em nome de Jesus oramos. Amém. De dois em dois, irmãos, vamos fazer as nossas orações.